ungido de Deus Pai, Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos nos acomodar. E você que nos acompanha aí de casa, é sempre bom lembrar, não é? Que nós estamos participando da missa de modos diferentes. Então espero que você esteja aí bonitinho, arrumadinho, enfeitado, banho tomado, cabelo arrumado, sandália nos pés, não jogado, esticado. Se estiver esticado, jogado no sofá, se levanta, senta, se arruma. Temos que participar dignamente desse momento. Hoje, antes de começar, as boas-vindas entre nós, o Padre Ricardo, que é o pároco da paróquia Santa Rita, que está aqui conosco em Palmeiras desde o dia 10 de fevereiro. O Padre Reginaldo foi transferido para a Casa Branca, o Padre Rogério foi para Mogi Guaçu, eu, o Padre Fernando, o Padre Rodrigo, permanecemos aqui com vocês, junto agora com o Padre Ricardo, que hoje preside para nós a Eucaristia. O Padre Ricardo, inclusive, vive agora junto comigo e com o Padre Fernando na casa paroquial, né? Somos uma comunidade paroquial, estamos juntos lá partilhando a vida, rezando juntos, convivendo, buscando também entre nós darmos testemunho, né, desse amor de Deus que vai transformando o coração da gente. Eu sei que todos nós, né, fomos pegos de surpresa quando recebemos o decreto do bispo diocesano pedindo que nós não celebrássemos a missa do dia 15 ao dia 30,
em conformidade com toda a ação que as instituições têm tomado para o cuidado do povo. Nós não temos vacinas, o vírus está proliferando de uma forma ainda mais agressiva que antes, estamos muito pior hoje do que um ano atrás, quando também não pudemos celebrar a missa de São José, um ano atrás, justamente nesse mesmo período. Se nós não temos vacinas, os hospitais estão lotados e as pessoas estão morrendo, o único modo de nós vivermos esse momento é mantendo distanciamento social, com muita tristeza, com muita tristeza. Fiquemos em casa se possível, vamos sair de casa para o extremamente necessário, porque assim espero que a situação dos hospitais melhore, para que dia 30 a gente receba uma boa notícia de que vamos poder celebrar o Tríduo Pascal com vocês aqui na igreja, porque é realmente uma tristeza, né? Então, antes de entrar na reflexão de São José, quero lembrar aquilo que nós refletimos juntos toda a Páscoa do ano passado. Os templos estão fechados nesse momento, mas a igreja está aberta. O coração precisa estar aberto em oração e na oração para vivermos e vencermos esse momento. É preciso passar por esse momento, é inevitável, estamos aqui. Mas nós venceremos em Deus, por Deus e com Deus. Ele está conosco, Ele não nos abandona nesse momento. Mas lembrando, eu já disse isso a vocês em alguns domingos, quem participou da missa aqui na Santa Cruz, o poder de Deus, ele vai se manifestar a partir das nossas ações. Para a gente vencer essa pandemia, temos que ter ações conjuntas, de todas as áreas, de todos os níveis. E eu disse hoje para você que está assistindo, eu partilhei isso hoje durante o dia, e disse também na missa do último domingo, se eu pudesse penhorar essa igreja e comprar vacina para que vocês fossem vacinados, eu o faria sem nenhum peso de consciência. Mas eu não posso, não tenho poder para isso. Se pudesse, eu faria. E se tiver uma oportunidade da gente fazer isso, eu farei. Como eu não sei, porque eu não tenho esse poder. Que hoje José, destrave o coração daqueles que podem e façam chegar para nós esse antídoto que vai trazer um alívio para nós. Não quer dizer que vai terminar tudo, mas vai trazer um momento de respiro para a gente continuar vivendo a nossa vida. Então hoje estamos celebrando São José dentro deste ano extraordinário de São José que o Papa Francisco abriu, dia 8 de dezembro do ano passado, em comemoração dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da igreja. Ele escreveu inclusive uma linda carta chamada Patris Corde, coração de pai. Então a gente olha para São José e lembra que no peito dele existe um coração de pai, um verdadeiro pai. José foi um verdadeiro pai. Pai de quem? Pai de Jesus. Foi com um coração de pai que São José amou Jesus. E que bonito o Evangelho de João lembra que Jesus era o filho de José. Queiramos também crescer na nossa devoção a São José. Desafio você a pedir que São José também te ame com um coração de pai. Peça a São José essa graça, que você queira, deseje profundamente que São José, com esse coração de pai, te ame, cuide de você, te eduque na fé e na vida como ele fez com Jesus. Quantas coisas do coração de José nós encontramos na humanidade de Jesus. Jesus era 100% Deus, 100% homem. A gente ainda conversava hoje à tarde, os padres. Imagina como é que Jesus devia ser quando criança. Jesus não era uma criança assim quietinha, que ficava sentadinha no banco, devia ser uma criança cheia de energia. Eu imagino que Jesus era que nem o Padre André, terrível,
fuçava em tudo, mexia em tudo, andava para tudo quanto é lado, subia, descia, corria, subia na oliveira, descia da oliveira. José deve ter ensinado muita coisa. José ensinou um ofício para Jesus, mas quantas coisas Jesus aprendeu de José. E o padre Fernando lembrava hoje à tarde na nossa conversa, ele foi um pai de verdade. José foi o verdadeiro pai de Jesus. Então, quantas coisas do coração de Jesus ele aprendeu do coração de pai de José, misericordioso, acolhedor. Como Jesus tratava bem as mulheres, tratava bem as crianças, porque ele via José tratando bem Maria. Imagina quanta coisa bonita. Jesus viu Maria e José viverem juntos em casa, o verdadeiro amor. Como Jesus deve ter aprendido com José a tratar bem as crianças, porque Jesus tratava bem as crianças, amava as crianças, cuidava das mulheres. Coisas que eu tenho certeza que Jesus aprendeu vivendo e estando com José, um verdadeiro pai. Olhando para a figura de José, lembremos, quem era José? O que as escrituras falam de José? Porque José nas escrituras, ele não fala. O homem do silêncio. A gente não escuta José. A gente escuta alguma coisa sobre José. A escritura fala de José, mas São José não fala, ele não abre a boca. O homem do silêncio, um silêncio fecundo, verdadeiro, profundo, construtivo. O que a escritura fala de José? Humilde carpinteiro, esposo de Maria, justo, cumpridor da lei. Diz a escritura o que José viu. Silenciosamente ele viu o Messias nascer numa manjedoura, porque ele estava com Maria. Ele viu o testemunho de adoração dos pastores e dos magos. Então, que José nos ajude a ver nesse momento tão difícil a verdade. Que ele nos ajude a ver verdadeiramente Jesus em tudo. Que José nos ajude a rezar e a louvar a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não nos esqueçamos disso. Essa pandemia concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela situação difícil que você está vivendo, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na fé, a gente olha positivamente com o olhar de José para a gente enxergar a ação de Deus. São José, ele assumiu a paternidade legal de Jesus. Então Jesus recebeu a partir de José uma descendência. Jesus nasceu da descendência de Davi, nos diz a genealogia bíblica. Então, assumindo a paternidade legal de Jesus, é bonito isso. José tomou posse de Jesus, porque assumir a paternidade legal de alguém é fazer com que aquela pessoa pertença a quem a assumiu. José assumiu Jesus. Que responsabilidade, hein? Assumir Jesus. Você tem que ter responsabilidade. Você assumiu uma família, eu assumi uma paróquia, nós assumimos o povo de Deus. Você assumiu um trabalho, você assumiu uma responsabilidade na tua casa. Assumir com responsabilidade aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quero que São José nos ajude a isso, a viver essa responsabilidade. E ele assumiu cuidar nada mais, nada menos que de Jesus e de Maria. Pense o peso nas costas de São José. Ele estava cuidando do Filho de Deus, do Deus encarnado. Ele estava cuidando, ele tinha que zelar, ele tinha que providenciar o alimento, a segurança, a fé da Imaculada Virgem Maria, da Mãe de Deus e do Filho de Deus e do próprio Deus na pessoa de Jesus.
Que responsabilidade José assumiu silenciosamente, com um coração de pai, um coração amoroso. O magistério, além da Sagrada Escritura, o magistério também fala de José através dos papas. Quero lembrar aqui o que São João Paulo II falou de São José. São José é o guardião do Redentor, o padroeiro da boa morte, segundo o povo. Segundo o povo, São José é o guardião da boa morte, porque coloquemos-nos no lugar de São José. A Sagrada Escritura não fala do fim da vida de São José, um silêncio. Sabemos que ele morreu. Quando ele morreu, quem estava junto de São José? Jesus e Maria. Que santa morte. Desejemos também que José e Maria estejam ao nosso lado naquele momento que a gente tiver que partir para a vida eterna. Terça-feira nós fomos enterrar na catedral o nosso bispo emérito, Dom Davi. Ele ordenou a mim, ordenou ao padre Ricardo e uma centena de padres aqui na diocese. E o Dom Davi era devoto de Maria, a Senhora de Fátima, e tinha uma grande devoção a São José. O tempo que eu vivi com ele, quantas vezes eu ouvi ele falar de São José, da devoção, do carinho que ele tinha por São José e por Maria, a Senhora de Fátima. Tenho certeza que lá no hospital, longe de todo mundo, com Covid, numa UTI, entubado, tenho certeza de que ao lado dele estava Maria e José. Então peça também que José e Maria estejam com vocês naquele momento final que a gente vai encerrar essa peregrinação humana e entrarmos na glória do céu. Onde está a grandeza de José? José, o justo, um homem grande. Onde está a grandeza dele? A grandeza de José está em ter se colocado inteiramente ao serviço do plano salvífico de Deus. José foi o homem capaz de servir. Sua vida foi um serviço. Sua vida foi um sacrifício. São José fez de sua vida um dom total. E aqui estava a sua autoridade: servir. Onde estava a autoridade de José? Serviço. E se pensar que Jesus obedeceu a José, que tenho certeza que São José não tinha uma sandália havaiana, mas devia ter lá outro meio de dizer para Jesus que não era para ele pôr o dedo na serra, nas coisas que cortavam, nas ferpas de madeira. Tenho certeza que José ensinou Jesus a ser um homem obediente. Era o serviço dele, ele precisava prestar esse serviço. E vou concluir lembrando aquilo que a igreja nos lembra, o Papa nos lembra, Papa Francisco nos lembra isso quando ele escreveu a carta Patris Corde, uma expressão que eu gostaria que a gente colocasse no coração durante esse ano de São José: ite ad Iosef. Ide ter com José, fazendo referência àquele texto do Gênesis, quando teve aquela grande carestia e o povo não tinha o que comer. José, um dos filhos rejeitados de Israel, foi se tornar um grande homem lá ao lado do faraó, e ele construiu celeiros e guardou alimento, e o povo precisava ir ao Egito, então diziam: ide ter com José. Então, ite ad Iosef. Quero que você vá ter com José, pedir para José que ele interceda nas suas necessidades, nas nossas necessidades. E eu quero, junto com vocês hoje nessa solenidade, eu só tenho uma coisa a pedir a São José: quero ir com vocês a José, para pedir que São José interceda para que nós tenhamos vacinas. É o que a gente precisa. Acho que não tem outra coisa a pedir nesse momento, para a gente poder de novo ver uma luz no fim do túnel. Peçamos juntos isso a José. Sei que vocês têm intenções pessoais no coração, mas que essa seja a nossa intenção maior.
E encerro aqui lembrando que hoje, nesse dia, era um desejo também do Papa Francisco lembrarmos na pessoa de José de todas as pessoas que são esquecidas. Avós e avós que cuidam dos netos, pais e mães que são largados e deixados nos asilos, não são cuidados. Lembremos hoje, rezemos hoje por todas as pessoas que são esquecidas. Lembremos hoje, faz questão de dizer isso o Papa Francisco na sua carta, Coração de Pai. Lembremos dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que estão nos hospitais cuidando dos enfermos. Lembremos que São José, e vamos ter com José. Vamos lá falar com ele, pedir para ele que nessa missa ele também ajude, dê força, coragem para as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Um trabalho tão urgente, tão necessário. Esse trabalho que nós não podemos fazer, né? São pessoas que receberam uma formação específica para cuidar especificamente desse tipo de situação. São eles que estão lá. Não tem ninguém lá. Não pode ninguém ficar junto. A pessoa doente fica aos cuidados daquelas pessoas. Que Deus dê força, amor e carinho para que essas pessoas tenham amor e carinho para dar para os nossos enfermos. Em nosso coração, peçamos a Jesus, pão da vida, que Ele renove a nossa fé, a nossa esperança, a fim de que quanto antes possamos retornar à comunhão. Peçamos a Ele, pão da vida, que possa revigorar a nossa fé e a nossa vida espiritual, enquanto nesse tempo somos privados da comunhão do seu corpo eucarístico. E pedimos um coração semelhante ao de Jesus. Ó Jesus manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, que na alegria da festa de São José, alimentastes neste altar a vossa família, protegei-nos sem cessar e guardai em nós os vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos nos dirigir diante do altar de São José e nós vamos rezar juntos, dentre tantas orações que foram compostas ao longo dos séculos para homenagear São José. Essa é uma daquelas que o Papa Francisco indica para nós e pede que nós rezemos nesse tempo, pedindo a intercessão de São José. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de ter implorado o auxílio da vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade, que os uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. Assim como outrora salvastes da morte a vida do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Assim seja. Amém.
Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições o anjo vos valeu. Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me.